Bom dia, pessoal, tudo bem? Som e áudio ok? Tô vendo aqui no retorno que tem. Então, esse começa um novo projeto aí do Will Position, fazendo a live para vocês aí do Morning Call, né? Então, eu vou fazer uma coisa diferente, que é o quê? É fazer o Morning Call com vocês, pesquisando o que eu faço aí nas nossas pesquisas do dia a dia. Então você vai ver o que eu vejo aqui para ver, detectar o mercado, né? De como eu vou operar e, e seguir com esse processo. Bom dia, Marcela. Bom dia, Hilton. Obrigado pela parceria de sempre, meu irmão. Tamo junto. E vamos lá. Eu vou abrir aqui no Insta. Pra começar aí para puxar a galera pra cá, né? E vamos lá. Então, galera, eita, o WhatsApp tá aberto aqui, ó. Vai ver as fofocas. Você viu, Mar? Semier? Pai, deixa eu trazer outra tela pra cá. Vamos trazer o Profit, né? Então é assim, pessoal. O que o Will faz, né? A gente... Eu escuto o Pablo, né? De manhã. Para ver as notícias do mercado. Eu acho que eu não vou colocar ele aqui porque senão a live pode cair. E não é isso que eu quero, né? Primeiro dia a live caindo aqui, eu não... fica complicado. Por que eu vejo o Pablo? Porque, cara, ele traz o resumo ali e ele é o melhor do mercado pra trazer essa questão é, de do que a gente vai ver no macro, né? Muitas pessoas não olham macro, não olham aí o que está acontecendo no mundo, é só grafista e tá tudo bem, pessoal. Eu acho que cada um tem seu processo, mas o que ajuda o Will aqui hoje é dar uma olhadinha no macro, porque ele ele ajuda muito, principalmente para quem opera dólar, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, vou tirar isso aqui. Primeira coisa que eu vejo são Marcela, pode deixar que o caderninho tá fechado, tá? Você sabe que esse caderninho é mágico, hein, Lê? Fala aí. Marcela mandou lá no YouTube pra mim não ficar com o caderninho aberto aí. Então. Ai, cara, que vocês me pegaram com esse caderninho aí. É... Bom dia, Bertuso. Então, assim, galera, eu dou uma olhadinha aqui no Pablo Spire, tá? O Atlas. Então, aqui ele traz um resumo pra gente de como tá o Bitcoin, de como tá tudo no mercado aí fora. E é muito importante a gente saber por quê. A gente vem pro mercado e a gente precisa saber se tá com estresse o mercado ou não, se lá fora tá explodindo, se tá bombando. Por quê? Já pensou? Você chega ali, primeira barra, tu tem uma notícia e você não sabe o que é, você não sabe o horário, né? Então o que o Will faz primeiro aqui nesse Morning Call? A gente vê o calendário econômico. O Pablo ele dá uma prévia ali pra gente, né? Então eu venho, dou uma olhada no calendário econômico aqui para ver como que estão as notícias. Ó, IGPM já saiu,
saiu abaixo. Tá? Ó, vai ter empréstimos bancários às 8h30, taxa de desemprego no Brasil às 9h e algumas notícias. O que acontece? Vai ter PCE às 9h30. Esses dados, eles balançavam bastante, né? Hoje em dia, não está balançando tanto. Por quê? Porque o fato maior é a guerra nos Estados Unidos com o Irã, que inclusive eles estavam em tratado de paz e o que aconteceu? Já se atacaram de novo. Então isso traz uma movimentação para as bolsas que complica, né, a nossa vida aqui de achar bons trades com paz, na verdade, né? Por quê? A gente vem aqui olhando graficamente, olha isso aqui. Isso aqui foi ontem, certo? Você pega a bolsa aqui na abertura, sobe, barra, 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 barra. No mercado de tendência, nós teríamos o quê? Nós teríamos isso aqui, uma correção e continuidade no movimento, certo? E aí, com as notícias que toda hora afloram, o mercado volta a cair no patamar. Então, nós estamos numa época que não se tem paz. A guerra é deles. Olha o que aconteceu aqui, ó. Dia 25 de maio. Mesma coisa, ó. O mercado subiu, pullback, quando a gente achou que ia, não vai. E dá continuidade aí, a gente sem saber. Se a gente pega no diário, olha como tá lateral esse mercado, né? Então assim, tá difícil e fácil operar. Para quem gosta de tendência, tá maravilhoso. Só que não. Então a gente tem um mercado lateral, aí com uma dificuldade de saber qual o destino. Mas nós estamos vindo num período de queda, né? E no ponto de bipolaridade aqui, que é essa região de 185,400, se ele passar, a gente vê aqui, tem muito espaço para cair ainda, né? Mas voltando às notícias, que o Will dá uma olhada, então eu sempre vejo aqui, o que o Will usa hoje é assim, 9h30 tá posicionado, cara, eu só vou estar, eu não abro operação esse horário, então 9h25 da manhã, o Will já não abre mais posição. Agora, se eu tiver posicionado, eu protejo o trade ou eu zero aonde estiver, dependendo se tiver poucos pontos na direção. Por quê? Porque notícias, pessoal, ela pode pular stop e dependendo da mão que você tá, pode ficar salgado, né? Então, assim, tomem muito cuidado com as notícias, nunca esqueçam de olhar as notícias aqui, tá? Então, sempre que tiver 3 estrelas aqui, precisa ficar de olho, que são notícias relevantes que podem balançar o mercado aí e você ser pego desprevenido, né? Fora essas coisas da guerra aí, porque não tá fácil não. Todo momento você vê um candle já disparando e tudo mais. Então, eu vejo isso aqui, as notícias, coloco o alarme no meu celular para ter aí, não ser pego de surpresa. Venda de casas novas, apesar de ter 3 estrelas, não balançam tanto. Só que, com toda essa parte de inflação e tudo mais, é sempre bom ficar de olho. Porque existe uma notícia aqui, que é o livro bege. Isso há muito tempo atrás mexia no mercado, né? E hoje já não mexe mais. Então, a cada dia o mercado se renova e nós vamos aprendendo que cada notícia ela é importante e sempre aí aprender a ficar de olho nessas informações, né? Sempre, pessoal, os Estados Unidos com 3 estrelas é o que vai mais mexer.
porque o dólar é o que manda no mundo e é isso, né? Então, assim, estoque de petróleo é um que pode balançar um pouco. Por quê? Porque estamos em guerra e o estreito está fechado lá, ele, e, e com isso, qualquer notícia de muito petróleo guardado pode gerar aí, que é o problema da inflação. Então, inflação, juros pode subir, né? E a bolsa cai e dólar tende a subir, porque inflação, juros altos, a galera compra dólar para levar para os Estados Unidos por ser um país mais seguro, né? Então é isso. Olha quem tá aqui, às 14h30, Caged, Marcela, Caged, nunca vai sair. Essa informação aqui, ela é engraçada porque ela nunca sai no horário, nunca. É muito difícil sair, porque o Brasil com Caged é difícil essa notícia sair no dia a dia. Porém, quando sai, eu já vi movimentar mercado, viu? Eu já vi movimentar mercado, então fique sempre de olho aí, que se ela sair na data, a gente consegue ter essa informação aí que pode mexer o mercado. E aqui eu dou uma olhadinha no Infomoney para ver as notícias, ver se tem alguma coisa, informação de guerra, de informação que possa mexer no mercado, como essa aqui, ó. Estados Unidos e Irã trocam ataques enquanto as esperanças de acordo. Então, assim, eles prometeram um acordo e não acordaram nada, né? Então, a gente pode ver que esse acordo com o Trump ele é difícil, né? Bom dia, Orion. Tudo bem? Tô lá no YouTube e depois eu vou conseguir trazer isso pro Instagram. É muito difícil configurar OBS para quem nunca mexeu em nada. Então, assim, hoje a gente tem uma agenda cheia aí de notícias, que é bom a gente ficar de olho no que pode trazer pra gente nesse dia aí, tá? Então, como vou colocar assim para ver a tela de quem tá. Pronto, melhorei. Deixar assim, que aí dá pra ver minha tela. Então, a gente vai ter que ser assim até eu colocar no OBS lá. Então eu vejo essas notícias aqui para ver o que movimenta o mercado. Dito isso, já vemos que temos um dia cheio aí que pode ter grandes volatilidades para o mercado, né? Então aí eu vou para o gráfico e busco regiões. Vamos falar do mini índice aqui, que esse danado tá amarrado demais, né? Então, assim, o que eu vejo? Só depois do IR, né, Mar? O que eu vejo aqui para eles? Vocês estão vendo que eu tenho algumas marcações, né? E que eu tenho feito algumas marcações de regiões. Bom dia. Eu coloquei aqui, depois eu vou conseguir transmitir pelo OBS aqui no Instagram. Então, eu pego certas regiões, né? Como ele tá lateral, como a gente vê aqui, ó. Vou até colocar nos 60 minutos. Olha como ele tá lateral. Vou tirar essas marcações. A gente tem tentativa, tentou, ó, e nada. Tentou romper, nada. Então, o que acontece? Ele vira essas partes aqui, elas viram suporte e resistência nessa lateralização. O que tá bom nesse princípio, né? É que a gente tem um bom range, ó. 3.800 pontos, 2.000. Então, mesmo com isso aqui, ó, quando a gente pega um dia, tá rodando 2.000 pontos. Olha ontem aqui, ó. Quase 3.000 pontos. Então,
Pra gente, isso é muito bom, porque teve uma época aí que nós tínhamos 1.000 pontos de range, 900, 1.200. Então, querendo ou não, essa região aqui, ela tem dado aí um bom trade, bom movimento. Então, nesse ponto aqui, o que que o Will faz? Fica de olho nessas regiões aqui. Falhou, compra e rompeu, vende, né? Parece simples, mas não é. Então, para hoje, o que que o Will tá vendo aqui? Se a gente pegar no macro, eu acredito muito em rompimento, porque ele não consegue romper a média de 9 no diário, que é o que eu uso, tá? Tentou romper e não rompe, tá vendo? Então hoje eu vejo um teste nessa mínima aqui, aí 1.300 para baixo. Eu uso o ADX, que é para rompimento, ele não tá forte também para dizer que vai fazer um rompimento aí, que tenha uma boa sequência, né? Ô Marcelo, eu já tinha esquecido do meu IR, tá? Acho que eu vou mandar para você fazer no dia 31, o que você acha? Então, como nós somos traders, day traders, que a gente vê o diário aí, então a gente vem para marcações que possa ser importante, né? Como vocês podem ver, a maioria aqui, ó, a média está trazendo, aí dificilmente ele rompe e depois volta para dar uma sequência. Então, o que que eu vejo para abertura de mercado? Eu vou ficar de olho nessa região de média de 200 aqui. Se ele segurar, eu vendo. Eu uso muito os 60 minutos, né? Eu gosto de 60 minutos para isso. Se você ver aqui, ele falha, ó, rompe, dá sequência. Aqui, quando ele rompe, ele sempre dá alguns pontos bons, né? Porém, como está indo muito rápido, a gente tem que pegar, desculpa, e ficar de olho. Então, nos 5 minutos aqui, eu tô de olho nessa média de 200. Se ele romper aqui, ó, se ele abrir com falha, para mim, se ele abrir aqui, ó, nessa região e falhar, eu sou comprador até a média de 200. Ah, mas é poucos pontos. Não, depende. Você quer ser CLT trader, ficar o dia todo operando? Então, né? Pense sobre isso. A gente não precisa pegar todos os pontos do mercado, a gente precisa traçar um plano e pegar aí o que a gente consegue colocar no bolso. Ah, andou 3.000 pontos. R$ 500 para mim é suficiente. Se eu fizer 500 pontos, 1, 2 contatos, 10, cada um sabe a mão que opera. Então, é ficar focado nisso aí. Então, diante de alguns estudos que eu venho fazendo, eu vejo algumas regiões de acumulação que pode trazer esse movimento de mercado aqui para hoje, né? 15 minutos aqui, ó. Então, hoje, se o mercado abrir rompendo, nós temos essa região. Por que eu marco certas regiões, pessoal? Porque eu posso levar aí fazendo parcial. Então, se eu tiver uma mão aí, se eu entrar aqui na posição que eu quero, que é a falha no 200 aqui dos 5 minutos, que eu marquei essa região, ele vem aqui, ó. Se eu conseguir uma boa venda ali na região, vou voltar por aqui mais ou menos. Aqui eu largo parcial. Ele bateu e cai mais. Aqui eu largo outra parcial. E aí eu deixo um soldado para aquele comprimento de regra que é vir até essa mínima aqui. Então, se hoje eu conseguir um bom trade, faço aí pelo menos, vou tentar pegar 1.000 pontos, porque não é essa projeção que a gente faz de 2.000 pontos que a gente acredita que vai pegar todos os pontos. Como eu digo, você precisa analisar o que você precisa do mercado e não extrair o mercado inteiro. Por quê, pessoal? Se você vai tentar extrair o mercado inteiro, o risco de você ficar sem nada é grande, né? Então, como eu disse para o pessoal ontem na minha live,
Eu vinha de 2 meses aí positivo e confiança e tudo mais. E aí o mercado ele pune, né? Então, esse mês estou fechando negativo dentro do GR, estouradinho, né? Mas com a consciência de que a gente vai melhorar. Então, essas lives que eu vou começar a fazer no dia a dia é justamente para poder ter regras, criar regras no meu dia a dia, para melhorar e ter consistência, porque assim, isso só prova que você chegar lá é fácil. O problema e difícil é se manter no local, se manter atualizado e se manter focado para manter ali o seu gain do dia a dia. Pode ser R$ 1, 10 mil, o quanto for. Ah, Will, e se ele segurar aqui? Eu gosto muito de ver o up do dia anterior, eu fico de olho e tudo mais. Então, se o mercado ele falhar aqui, deixar um doji, eu não sou muito bom de martelo, de doji, eu sempre fico de olho em regiões que ele possa dar uma barra de retorno aí pra gente. Aí, meu pessoal, se ele apontar para cima aqui, né, começar a mostrar que vai para cima e começar a romper as médias nos tempos maiores aqui, ó, nessas regiões, passando do 177,400, aí eu já vejo que ele vai buscar novamente o topo e ficar lateral, né? E o que que eu uso bastante, assim? Eu gosto muito de usar o livro de ofertas. Só que ele não vai aparecer aqui porque o mercado não está aberto ainda, né? Mas depois eu vou trazer uma live para vocês mostrando aqui. Vou tentar gravar uma parte e aí eu trago para vocês aqui como que fica esse book e como que eu analiso. Então, o que que eu olho também isso aqui, ó. Isso aqui é o clássico de quem é das antigas, que é o Mosca. O Mosca, ele é tudo que tá lá fora, né? Tudo que ele é apontado lá fora aqui. Então aqui tá as bolsas americanas, tá em leve queda e tudo mais. Só que acontece, esse Mosca aqui esse Mosca ele tem um atraso de 15 minutos, às vezes ele tá com delay de 10, às vezes de 5 e aí o que que eu faço? Eu vejo só para ter uma base. Porque, por exemplo, acontece muitas coisas às vezes rápido de mudar e informação, teve um dia aí que o Pablo passou, era 8 horas da manhã, 7h30 ele passou que estava tudo subindo e aí saiu alguma notícia e tudo virou. E aí aqui só no pago que você vai conseguir ver isso aí. Então a gente tem aqui uma bolsa americana caindo, o petróleo está em alta, subindo com os ataques 2,84 no momento, ó, 8,28. Então ele está quase atualizado. Fala, Fezão, saudade, hein? Então assim, nós temos um mercado lá fora, um índice do dólar 0,17. Aqui, ó, nessa região da direita, nós temos o dólar pelo mundo, tá? Então assim, ó, o dólar no mundo todo tá subindo. Só em poucos, ó, só aqui, que eu nem sei qual é essa cidade, nem tá no mapa, esse país, e tá negativo. Dólar versus emergentes, que são os emergentes que nós estamos alocados. Então o dólar muito região do 0 a 0, 0,30 e então quando eu vejo isso aqui, eu vejo o que? Uma possibilidade do dólar vir com um gap de abertura para cima e ser um dia de tendência para cima, né?
Bom dia, Sandrinha. Então, para isso que eu uso mosca. Por mais que ele tenha um certo delay aí, a gente fica de olho. Aqui nessa região, a Europa toda negativa, né? Por quê? Porque aconteceu os ataques novamente lá. Então, se o pessoal tá atacando, o pessoal fica com medo aí de comprar a bolsa. Então temos as bolsas caindo lá fora, as bolsas caindo na Europa, o Brent subindo, né? Vamos dar uma olhada aqui no minério de ferro da Allianz. E o Bitcoin desabando 3% hoje aqui, ó. Bitcoin que estava amarrado em 77 mil, agora dá uma despencada, né? E é isso. Minério de ferro lá em Dalian, traduzindo não porque a gente é doido. Então assim, ó, se aqui tá negativo, é porque ele tá subindo. Ontem à noite ele estava caindo, né? E agora ele está subindo levemente 0,06. Então, minério de ferro tá tranquilo lá fora. E a gente fica aí com essa informação do mercado lá fora aqui. Para mim, hoje bolsa para baixo e dólar para cima no macro. No macro, né? Só que acontece, o BR ele é diferente. O BR gosta de ficar contra o mundo, né? Mas por quê? A taxa de juros alta aqui no Brasil atrai muita gente lá que está no caos. Então a galera vem, compra dólar e aloca no Brasil, que são as receitas que a gente tem aí bastante entrando no Brasil ultimamente. Então, passadas as regiões aqui do coisa, a gente vai pro doleta, né? Que a gente ama, papai cuida, papai ama. Papai ama, papai cuida. Então o dólar, pessoal, é meu chameguinho porque ele é uma que eu faço uns cálculos aí, eu vejo como que o dólar aconteceu lá fora no período da madrugada e tento fazer aí alocações com regiões que possam dar preço, né? Por exemplo, ontem a minha região era o 31 e 47. Ficou aqui um pouquinho de pegar e foi até a posição. Então, o mercado estava calmo ontem, 14 pontos. Então, eu uso essa região para tentar pegar essa pontuação, colocar um pouquinho no bolso. E depois ele deu uma sequência aqui. Aí aqui são estudos que vocês precisam, para quem se interessar, a gente faz uma live e acompanhar para também a gente ter, porque nós temos que estudar tudo, né? Então, aqui é onde eu vejo como que tá o dólar lá fora. Então aqui, ó, é sempre ao contrário, tá? Então, tá subindo 0,15. 0,15 do fechamento. Então, seria isso aqui. Amarradíssimo. 0,70, né? Só que acontece, nós estamos perto de uma rolagem de dólar, né? Então, a gente pode ter uma grande movimentação por conta da rolagem e toda a estrutura que vem acontecendo da guerra. Então, nós temos duas possibilidades, que são a guerra, com mais notícias de ataque, como teve agora essa madrugada, e a rolagem, que é onde a galera troca a polaridade aí de trocar para contrato novo. Como vocês podem ver, está vencendo aqui. Hoje a gente opera ele, amanhã provavelmente a gente já tem que trocar para a próxima, né? Então, hoje o mercado ele tá calmo também nessa questão de 0,15. Então, o que ele me diz? Ele me diz que o mercado lá foi no 58 aqui na madrugada e no 68. Um dia super amarradinho, né? Então, sempre vejo aqui os tempos maiores. Também, desde o dia 14, nós temos aqui um dólar lateral, né? Difícil de pegar grandes pontos no dólar. Então, a gente vem aí tirando leite de pedra desse menino. Então, pessoal, minha região pro dólar hoje
essa região aqui de 57,68 e vamos ficar de olho nesses topos intermediários aqui, ó, 73, e se ele passar ele pode ir lá pro 100, tá? Então eu vou operar hoje nessas regiões aqui, ó, nessas regiões para possível venda e por aqui de possíveis compras. Então, como o dólar está com um range pequeno, eu não estou vendo muita coisa de andar muitos pontos, né? Mas acredito que em torno de a gente pegar uma base do que está andando, 40 pontos aí. Então eu vou ficar de olho nessa região para vender e comprar, né? Esperar o que o mercado der. Então no final do dia aí eu vou fazer um encerramento para ver se eu cliquei nesses lugares que eu falei, né? Porque é muito importante a gente ter essa consciência aí. Meu amigo Renan mandou umas pontuações aqui. Se tiver gap para cima no IN, 178, 177. Ali também já vejo pancada para buscar um 75 Re. Cara, 178 é a região que está lateral, né? Então, factível, como diria o Kim, de buscar. Agora, se nós tivermos uma grande movimentação para cima, aí ele está devendo 180. Que é essa região de maior lateralidade aqui, ó. E aí se romper, aí a gente já vem para mais longe aqui, ó. 181 e 180 e 600. Esse 180 e 600 aqui eu tinha marcado antes, tá? Que é um estudo novo que eu tô fazendo e até tá funcionando, que é essa região de acúmulo aqui, ó. Então, eu tô super de olho nela. Daqui, se ele continuar essa subida aí, é uma região que eu vou ficar muito de olho, porque ela é super interessante aí para uma possível reversão. Então, ele indo lá, que é ponto para Dedel, aí ele pode virar um princípio para uma correção. E se romper, sempre fica de olho. E pessoal, se atentem, o dia que todo mundo mais quebra é em tendência, então não está encaixando, não está funcionando o seu processo, pare, coloque gerenciamento, coloque Copilot, da onde você estiver, procure jeito de bloquear sua plataforma para não entregar esses resultados aí. Fechou? Então é isso, isso aqui é o que eu quero fazer todo dia para vocês. Começar 8h10 talvez amanhã. E é isso. Obrigado para quem ficou por aqui, para quem passou por aqui. Grande abraço, tchau, vamos pro mercado. Bons trades a todo mundo.